Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez reunidos neste ambiente solene, onde daqui a alguns instantes estaremos partindo o pão, comendo, tomando o cálice, participando dessa gloriosa mesa. Como nos foi muito bem lembrado hoje, a introdução desta reunião, sobre a ceia e a mesa. Palavra muito importante, irmãos, oportuna, que leva a nossa mente a refletir na grandeza desta reunião. Não é uma reunião qualquer. Eu sei que para muitos, e é claro, é normal que seja, levantar domingo de manhã, haja visto que durante a semana fazemos isto, os irmãos que trabalham, porém, levantar no domingo de manhã é um ato de adoração, é um ato de fé. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando, nos questionando sobre a nossa fé. Quando você levanta pela manhã, com este coração de adoração, com este coração que anela pelo Senhor, você está demonstrando, você está evidenciando a sua fé neste grande Deus, que deu por nós o seu único Filho lá naquela cruz. Então, irmãos, nós não podemos apenas fazer isto, mas além disto, nós precisamos prosseguir com uma consciência de que ao estarmos aqui, neste ato de fé, é também um ato de adoração, onde o nosso coração se abre, que oportunidade que nós temos de ler estas palavras e permitir que o Espírito se una ao nosso espírito e o leve em adoração naquele grandioso santuário, onde Cristo assentou por nós e está por nós e aguarda somente a hora de vir nos buscar para eternamente vivermos com Ele. É neste espírito, é neste sentimento, é que mais uma vez nós estamos aqui. Meus amados irmãos, irmãs em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de João, no capítulo 19, os versículos 28 a 30. Vamos estudar sobre a quinta e a sexta palavras da cruz. Depois disso, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Agora o versículo 29 a seguir está assim: e havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então eles embeberam em vinagre uma esponja, sustentando-a num ramo de sopo. Numa outra versão fala numa ponta de lança, o que é bem provável. Aproximaram-na de sua boca. Logo que Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o teu amado Filho, é neste grande, é neste santo, é neste majestoso e poderoso nome que nós estamos reunidos aqui mais uma vez. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedimos ao Senhor que venha com a tua santa mão, com o teu santo poder, e traga para nós direção. Senhor, nós queremos que o teu Espírito nos guie aqui, Senhor. Vem com o teu Espírito e se derrame em nós através da tua doce, viva e poderosa palavra. Pai, no nome de Jesus, fala à tua igreja nesta manhã. Estamos aqui tão sedentos de ti, Senhor.
Ó Deus, o nosso espírito anela por Ti, ele tem sede de Ti. Por isso nós Te clamamos, revela-te a nós, Senhor. Ajude-nos a capturar toda a força destas frases tão impressionantes que o Teu Filho disse ali naquela cruz, para que nós tenhamos uma consciência maior da profundidade deste cálice e deste pão, desta mesa, para que nós Te adoremos, Senhor, de uma maneira viva e real, sentindo a grandeza, a beleza, as glórias do Teu Filho, quando Ele esteve por nós lá naquela cruz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, atentem para este versículo 28 e para essa frase: tenho sede. Se você voltar para Mateus capítulo 27, não agora, mas apenas anote aí, quando o nosso Senhor Jesus ele está iniciando a sua jornada até o Gólgota, carregando aquela cruz, no início, quando ele chega ali no Gólgota, a Bíblia diz que eles pegaram e deram para ele vinho com fel, mas o nosso Senhor não quis. Todos nós sabemos, irmãos, que o ódio, todos nós sabemos que a zombaria havia possuído o espírito daqueles soldados. O ato deles com o Senhor, em nenhum sentido, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, foi um ato de bondade, de compaixão ou de misericórdia. Tudo o que eles fizeram tinha como propósito a ironia, a zombaria, a própria maldade. Agora, eu quero que você observe muito bem os detalhes aqui. Veja que o Senhor Jesus, em nenhum momento, irmãos, ele reclamou de algo. Ele havia sido esmagado, esbofeteado. Eles colocaram uma coroa de espinho na sua fronte e batiam com um caniço. Ele recebeu uma quarentena de açoites. Ele foi cravado naquela cruz, com pregos. E ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou. As dores eram terríveis. Porém, ele não abria a sua boca. Mas em um determinado momento, ele expressou uma dor, a dor da sede. Em alguns relatos históricos, alguns escritores, quando analisaram essa frase do nosso Senhor, alguns citam experiências de algumas pessoas em situações de terrível aflição, angústia, desespero, perplexidade. Então tem um autor americano, ele, no seu livro, ele conta a história de um soldado na Segunda Guerra Mundial. Ele havia sido gravemente ferido e ele havia perdido os seus braços e as suas pernas. Então, quando seus companheiros chegaram para poder ajudá-lo, sabe qual foi a única coisa que ele pediu? Água. Ele não reclamou de nada. E esse escritor ele diz assim: a dor da sede, numa experiência extrema, é uma dor aguda e profunda e desesperadora. Se você olhar o quadro, irmãos, olhe o quadro, por favor. O Senhor estava sofrendo os horrores da crucificação aproximadamente 15 horas. Volte desde a meia-noite passada, quando ele foi preso, e ali ele começou a ser esbofeteado, açoitado, agredido, de todas as formas, psicologicamente, fisicamente. Pense por tudo que ele passou, por todos os 6 julgamentos. Ele não reclamava dos açoites, ele não desferia nenhuma palavra contra aqueles que o maldizia. Sempre em silêncio, e todas as vezes que ele abriu a boca, não foi para se defender, ou mesmo para reclamar da dor. Agora, lá na cruz, ele diz:
tenho sede. Será que nós podemos chegar a esgotar o sentido dessas palavras? Nós temos que perceber, irmãos, que as palavras do Senhor constituem as verdades mais profundas de toda a Bíblia. Tudo o que Ele disse são as verdades mais profundas. Os tesouros das maiores profundezas, aqueles inesgotáveis, consistem em tudo que o Senhor Jesus Cristo fez e falou. Então nós não estamos diante apenas de um sentimento físico, muito mais do que isto. Nós precisamos entrar com muito cuidado nesta frase, porque quando você vê o ministério do Senhor, começa como? Você se lembra? Começa com uma extrema fome e termina com uma extrema sede. Lembra quando ele começou o seu ministério depois do batismo? Ele ficou 40 dias sem comer, sem beber. Ele estava com fome. E como ele termina o seu ministério? Com sede. Aqui nós podemos ver um outro detalhe. Irmãos, o nosso Senhor, quando Ele encarnou, todos nós sabemos que Ele sempre foi eternamente Deus. Ele nunca foi homem como nós antes da encarnação. Ele se tornou um homem como nós a partir da encarnação. Mas não somente um homem como nós. Ele era homem e era Deus. Ele era humano, mas também era divino. Ele era onipotente como Deus, mas ele era limitado como homem. Esse é o mistério da encarnação. Como ele poderia, por um lado, ser onipotente, por outro lado, ser tão limitado como eu e você. Suscetível a todas as fraquezas e quedas como eu e você, porém diferente de nós. Mesmo suscetível a todas as quedas, a todos os fracassos, a todos os pecados, a todas as disposições da carne, ele não pecou, nele não havia nenhum resquício de pecado. Para que ele pudesse morrer naquela cruz por nós, duas coisas teve que acontecer. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E não foi a morte que entrou nele, foi ele que entrou na morte. Não foi a morte que o matou, ele que matou a morte. Não foi a morte que o venceu, foi ele que venceu a morte. Então, por favor, irmãos, compreendam isto. Ele era humano e divino, 100% homem, 100% Deus. E aqui está uma grande demonstração das profundezas da sua humanidade. Ele estava, podemos imaginar, há 15 horas ou talvez mais, sem beber água, sofrendo todas as agressões, da forma mais extrema possível. Ele estava lá naquela cruz. Quando ele teve fome, os anjos vieram e o ampararam. Mas quando ele esteve com sede, o que ofereceram para ele foi um vinagre. Os estudiosos, eles dizem que esse vinagre era um tipo de bebida dos soldados romanos, chamada de posca. Não era um vinagre como o nosso, era a bebida típica dos soldados romanos, chamada de posca. Então foi isso que eles fizeram. E ainda para zombar dele, colocaram numa esponja, e com uma lança colocaram em sua boca. Meus amados, irmãos e irmãs, vamos tentar compreender isso aqui. Tenho sede. Podemos dizer que aqui está o choro da sua agonia física. A sua extrema agonia física. Veja bem, vamos tentar analisar os eventos que ocorreram nas horas anteriores à crucificação. Vamos perceber zombarias, os impiedosos açoites, depois seguiu-se a própria crucificação com suas manifestações excruciantes de dores, mãos, pés furados, sua cabeça cravada com uma coroa de espinho. Agora, mas acima de tudo isso, irmãos, todo o seu corpo, com absoluta certeza, tomado de dores, da febre,
que o consumia. Agora você percebe, ele com aqueles lábios inchados, ressecados, ele abre e diz assim: tenho sede. Tenho sede. Isso é muito importante, irmãos. Eu quero que vocês observem isso com muito cuidado. Permita-me colocar 2 textos para vocês aqui. Vamos ver Hebreus, capítulo 2, por favor. Porque quando você olha para esta frase, ele não havia dado nenhuma indicação de dor física, embora ele estava sofrendo. Mas veja que aquele dá uma demonstração de como ele participou da nossa humanidade. Hebreus capítulo 2, versículo 17. Isso é muito importante. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante a nós, a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de propiciar, ou fazer propiciação pelo pecado, ou pelos pecados do povo. Pois daquilo que ele mesmo foi provado, mediante o sofrimento, é poderoso para vir auxílio dos que são tentados. Agora, vamos adicionar um texto a este. Isaías 63, 9. A primeira frase desse texto diz assim: em toda angústia deles foi ele angustiado. Isaías 63, 9. Em toda angústia deles foi ele angustiado. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Apenas essa frase do Salmo de Isaías 63, 9. Ele participou de todas as nossas angústias. Porém, irmãos, numa experiência muito mais extrema do que a nossa. Este é um lado desta frase: tenho sede. O choro da sua angústia, da sua dor física. Eu creio que se nós conseguimos capturar um pouco do seu sofrimento naquela cruz, você pode dizer: talvez a dor da sede foi a menor delas. Este pode ser o seu ponto de vista. Mas foi nessa dor que ele expressou suas palavras. Porque enquanto ele estava sendo açoitado, agredido, esbofeteado, espancado, ele não abriu a sua boca. Enquanto ele esteve naquela cruz, sendo crucificado com aqueles pregos, ele não abriu sua boca. E até aqui ele havia falado todas as 4 palavras. E quando ele abre agora esta 5ª palavra, o que ele diz? Tenho sede. Ele não tinha pensado nele até ali, irmãos. Se teve um momento que ele pensou nele, foi nesta hora: tenho sede. Mas tem um detalhe aqui que eu quero que você observe comigo, nós vamos precisar disso. Veja, quando ele diz assim, volte comigo, por favor, João 19, 28. Vamos ler com o maior cuidado esse texto. Meus irmãos, eu vejo um ponto tão importante aqui. Eu creio que não há nada, absolutamente nada, que diga a respeito da dor que o nosso Senhor não tem experimentado. Eu creio que não houve nenhuma forma de dor que ele não tenha passado. Agora, por favor, vamos ler novamente esse texto, capturando mais a força dele. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Observe isso. Tudo já estava consumado. O Senhor vai nos permitir, se Ele nos permitir, pela sua graça, nós vamos estudar sobre os milagres da cruz. Este é um dos milagres. Houveram vários milagres ali que a gente tem que estudá-los. Esse é um deles. As trevas, o terremoto, os sepulcros que se abriram e os santos foram ressuscitados, o véu do templo que se rasgou. Já pensou nisso? Enquanto ele estava lá, todos esses milagres
houve um grande terremoto em Jerusalém. Só naquele momento, naquelas 3 horas, todos esses milagres aconteceram. E geralmente nós não percebemos isso, irmãos. Se o Senhor permitir, nós vamos ainda estudar sobre isso. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Assim diz a narrativa de João aqui. Para se cumprir as Escrituras, tenho sede. Deixe-me colocar 2 textos, não irei colocá-los em forma cronológica. O primeiro está aqui em Salmo de número 69, versículo 21. Este é um salmo profético. Um lindo salmo, irmãos, o salmo da cruz. Ele diz assim: colocaram-me fel na comida, e em minha sede me deram vinagre para beber. Preste atenção, irmãos. Para se cumprir as Escrituras, ele tinha que passar por essa dor. Ele simplesmente, irmãos, na sua santa mente, porque ele foi aquele que amou a palavra. O nosso Senhor, aos 12 anos, já falava para os mestres da lei a própria palavra de Deus. Ele viveu uma vida consumida pelo zelo dessa palavra. E agora lá naquela cruz, ardendo de febre, sofrendo a angústia, a dor dos nossos pecados e todos os ferimentos daquela morte cruel. Sabe o que ele medita, irmãos? Na palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus. Agora ele vai colocar um outro salmo, salmo de número 42. Lembra que quando ele pediu a sede, ele disse: tenho sede. Eu creio, irmãos, que o nosso Senhor realmente sentiu sede, a dor aguda da sede. Mas eu também creio que as suas palavras ultrapassaram a expectativa da necessidade e da dor humana. Nós temos que crer fielmente que ele expressou aquela dor angustiante da sede. Mas o seu espírito estava buscando uma outra água. E eu creio que é o que está nesse salmo, como diz assim: como o servo busca ofegante, desesperadamente, essa palavra, as correntes das águas, assim te anela, ó Deus, minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante de Deus? Minhas lágrimas foram meu pão de dia e de noite. Enquanto me dizem, onde está? Quando me dizem, onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e derramo a minha alma dentro de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês se lembram quais foram as suas palavras anteriores? Deus meu, por quê? Irmãos, essa palavrinha que eu vou dizer agora, ela é uma das maiores palavras da Bíblia. Me abandonastes. Irmãos, que palavra é esta? Esta palavra resume todo o mistério da cruz. Não haveria nenhum mistério, irmão, se Deus nos condenasse eternamente, porque nós receberíamos o que merecemos. Não havia nenhum mistério, irmãos, se eu e você fôssemos aquela cruz e morrêssemos pelos nossos pecados, porque esta é a justiça de Deus contra nós. Agora, Deus condenar o seu filho no nosso lugar, isso é um mistério. Irmãos, você entender que a ira do inferno estava sobre ele, é até normal. Mas você entender que a ira do céu veio sobre ele, isso é um mistério. Então ele diz: Deus meu, porque me abandonastes. Deus abandonando Deus, isso é mistério. Deus abandonando Deus, eles nunca se separaram. Percebe? O pai nunca tirou a face do seu filho.
Mas ali naquela cruz ele se sente abandonado. Me abandonastes. E qual é a sua próxima palavra? Tenho sede. Você consegue ligar isto? Tenho sede. Olhe para isso, irmãos. Eu sei que eu mesmo sou extremamente limitado, todos nós não podemos chegar ao fim disso, irmãos. Nós não temos como chegar ao fim disto. Entender como o Pai abandonou o seu Filho lá naquela cruz. E sabemos que Ele fez isso por amor a nós. Mas o seu Filho que nunca cometeu pecado, como é possível Ele abandonar o seu Filho que sempre foi o filho do seu prazer por amor dos filhos da ira? Como é possível isso? Como é possível, irmãos? O mistério do amor de Deus, porque tinha que ser assim, porque ali não era um teatro, é a realidade de todas as realidades, a verdade de todas as verdades. O Pai não suporta, penso eu, olhar para o seu Filho daquela forma e o ver esmagado no nosso lugar. É como o Pai tendo que deixá-lo morrer, enfrentar a morte sozinho, entrar no inferno sozinho, enfrentar Satanás sozinho. Ele pisou o lagar sozinho, ele entrou sozinho e o Pai o deixou ali. Agora ele vira para o Pai e diz: tenho sede de ti, tenho sede. Aquela dor física o levou a uma dor muito mais profunda do que a física. Ele sentiu pela segunda vez essa ausência do Pai. Ele diz: quando irei e me verei diante da face de Deus? Os meus inimigos zombam de mim. Olha aqui, irmãos, que salmo lindo. Como suspira, corça desesperadamente pela corrente das águas. Está vendo aqui? Esta é a sua dor. Essa é a sua agonia, irmãos. Essas são as suas palavras por nós. Tenho sede. Aí nós vamos para a próxima palavra. Quando eles deram para ele o vinagre, ele toma aquele vinagre. Aí a Bíblia diz assim, por favor, voltemos para João 19, versículo 30, diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Irmãos, não há palavra, no texto original, nós não temos uma frase como em português. O texto original é apenas uma palavra chamada tetelestai. Tetelestai. Essa era uma palavra muito comum naqueles dias. Ela tem várias ocorrências da história, suas aplicações. Essa palavra diz: acabou. Agora pense, irmãos, quando ele disse está consumado, nós podemos dizer com toda certeza, esta é a maior palavra já dita em todo o universo. Se você pegar desde a primeira palavra, quando Deus disse, haja luz, não há uma palavra maior do que esta, uma frase maior do que esta: está consumado. Não há, nem nos céus, nem na terra, não há uma frase, ou vamos pegar o texto original grego, tetelestai, não há uma palavra maior do que esta, dita pelo nosso Senhor lá na cruz. Esta é a palavra do triunfo, quando ele disse, está consumado. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu creio que se você meditar nessa palavra, na grandeza dela, na profundidade dela, você pode perceber que quando ele disse isso, é como se os grilhões do inferno, as portas do inferno, todas as fechaduras do inferno fossem se rompendo, as correntes quebrando, os demônios desesperados, um abalo profundo no inferno, em todo o universo, quando ele disse está consumado.
Foi isso, irmãos, que João viu em Apocalipse capítulo 5. Quando ele olhou, não havia ninguém para desatar aqueles selos. E ele chorava. E o anjo disse: não chore, João. Aqui está o leão da tribo de Judá. Ele venceu para desatar estes selos, para abrir esses livros. E foi isso que aconteceu, irmãos. Ele abriu o livro, ele desatou os seus selos. Quando ele disse: está consumado. Tudo está em suas mãos. Todo o governo está em suas mãos. Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Essa é a palavra da vitória da cruz. Agora você vê o triunfo do crucificado. Tudo que ele falou, irmãos, agora é sustentado por esta palavra. Tudo que ele fez é sustentado por esta palavra. É por causa desta palavra, irmãos, que nós podemos dizer para a morte: morte, tu estás vencida. Nós podemos dizer para o pecado: pecado, você está vencido eternamente. Esta palavra é a palavra que nos assegura o perdão eterno. É por causa desta palavra, irmãos, que nós temos a nossa esperança eterna assegurada. Está consumado. Esta é a palavra do nosso triunfo. Essa é a palavra da nossa alegria, do nosso gozo, da nossa reunião nessa noite, de todas elas, irmãos. Está consumado. Olhe para isto. Se você pode, irmãos, mesmo sendo quem você é, com toda a nossa fragilidade, por sermos ainda tão pequenos, infinitamente menor do que ele, Satanás. Em termos de poder, irmãos, nós somos infinitamente mais fracos. Mas nós ainda, irmãos, com toda a nossa pequenez, com toda a nossa fraqueza, nós podemos dizer para Satanás: você está eternamente vencido. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus disse: está consumado. Ele venceu Satanás. Aleluias! Podemos glorificar ele, porque ele venceu Satanás. E não só isso, irmãos. Quando ele disse está consumado, ele se tornou a nossa vitória. A nossa vitória, irmãos, está aqui, porque ele disse está consumado. Olhe para tudo isso. Como nós podemos sondar o íntimo desta palavra? Como, irmãos? Nós não vamos esgotá-la. É impossível esgotá-la. É impossível chegar ao fim dela. Mas nós podemos chegar até aqui. Mas sabemos que esta palavra significa muito mais. Muito mais. Quando ele disse está consumado. Que lindo foi isso, irmãos. Acabou tudo. Tudo que estava contra nós. Tudo, o pecado, o mundo, Satanás, a morte. Tudo acabou. Agora nós podemos, irmãos, entrar. Podemos entrar no Santo dos Santos. Eu sei que esse é outro assunto. Quando ele diz para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, falta ainda esta. Linda frase. Nós não vamos vê-la hoje. Mas, irmãos, agora você vê que quando ele diz isso, está consumado. Não somente o véu rasgou de alto a baixo, mas o caminho, aquele caminho da árvore da vida, lembra? Lá de Gênesis 3. Aquele caminho ficou impedido. Uma espada inflamada da justiça de Deus foi colocada ali, e nós não podíamos entrar. O máximo que os judeus podiam chegar era ali diante do santuário, do templo, ou do tabernáculo. Dali em diante, o sumo sacerdote, ou os sacerdotes, iam por eles, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo por eles. É o máximo que eles podiam, irmãos, era chegar perto do tabernáculo. Mas agora não. Quando Jesus disse assim, está consumado, houve um grande terremoto. O véu do templo se rasgou. E sabe o que abriu, irmãos? Esse caminho, o caminho para o trono da graça, ele se abriu imediatamente. E agora nós podemos achegar a este trono com toda certeza, com toda confiança, com toda alegria.
Agora você não pode ficar olhando para o tamanho dos seus pecados. Você não pode ficar olhando para a sua fraqueza. Olhe para este vencedor na cruz. Olhe para Ele. Ele fez isso por mim e por você. Ele perdeu o que tinha de perder. Ele sofreu o que tinha de sofrer para nos ter e nos ganhar eternamente. Então hoje, irmãos, nós temos mais um motivo para comer este pão e beber esse cálice com toda alegria, para cantar com toda a alegria, porque o nosso Senhor foi aquele que venceu lá naquela cruz, aquele que sofreu as dores mais extremas por nós, aquele também, irmãos, que disse: acabou, está consumado. Ele viu que tudo já estava consumado. Isso aqui é lindo, irmãos. É que depois que ele viu que tudo estava consumado, o que ele disse? Tenho sede. Aí ele sabia que ele iria se ver diante da face daquele que ele tanto amava. Que quadro lindo nós temos aqui. Que detalhe tão precioso o Espírito Santo colocou aqui nesta cruz, e ele nos permite ver. Ver por um lado o Pai por amor a nós, abandonando o seu Filho. E esse Filho por amor a nós, sofrendo naquela cruz. Veja isso, irmãos. Veja isso. Sabe por que eu te chamo a atenção para ver isso? Porque por algum momento você pode ver apenas o Pai ali, fazendo tudo, abandonando o seu Filho. E você pode ver por outro lado o Filho clamando por esse Pai: Deus meu, por que me abandonastes? Você pode ver a superfície apenas, mas o Espírito Santo não quer que nós vejamos a superfície, porque ali, irmãos, entre Deus e o nosso Senhor Jesus, estava eu e você, e o Espírito Santo quer que nós tenhamos esta visão, que tudo aquilo era por minha causa, era por tua causa, era pela nossa causa. Todo o sofrimento do Pai era por nós. Todo o sofrimento do Filho era por nós. Não era o sofrer pelo sofrer. Então você tem que se ver naquela cruz. Você tem que saber que você é o alvo do amor do Pai naquela cruz. Você é o alvo do sofrimento daquele Filho naquela cruz. Olha o que Paulo diz: que Cristo amou a sua igreja e se deu por ela. Essa frase, se deu, irmãos, ela descreve todos esses acontecimentos na cruz. Ele se deu por você de tal maneira, a ponto de sofrer as dores mais intensas, mais extremas, por você, para não te perder. E se você fosse a única pessoa perdida nesse mundo, Ele faria tudo por você, como fez. Isto é amor. Isto é amor. Isto é amor. Que o Senhor nos ajude a ver mais, irmãos. Que o Senhor nos ajude a ver mais nesta cruz. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Te louvamos por aquela cruz. Por mais que seja difícil, Senhor, mas nós temos que te adorar pelos teus sofrimentos. Por mais que nós não consigamos compreender e capturar toda a força de tudo que o Senhor sofreu, porque nós estamos no oásis da tua graça, do teu amor, do teu perdão, da tua aceitação, deste amor infinito. Mas, Senhor, nós te louvamos por todos os sofrimentos, por tua sede, por tuas angústias, por todo o peso do pecado que estava sobre ti naquela cruz, pelos cravos que te crucificaram, porque tudo isso só fala da terrível necessidade que tínhamos e da malignidade e perversidade do nosso pecado que estava sobre ti. Mas que alegria nós temos como teu povo, que fomos amados de tal maneira, estar aqui nesta reunião tão simples, para levar nossas vozes e te adorar nesta manhã, Jesus.
Eu sei que o Senhor está cercado de miríades de anjos, mas nenhum deles podem cantar o cântico que nós vamos cantar para Ti nesta manhã. Nenhum cântico no Teu trono pode expressar, Senhor, a graça que o Senhor derramou no nosso coração. Nenhuma voz, por mais perfeita que seja na Tua glória, por mais bela, pode expressar a alegria que nós temos do perdão. Por isso, Senhor, nós Te adoramos nesta manhã. Recebe o louvor desta congregação nesta manhã, desse povo que Te ama, deste povo que Te adora, deste povo que diz que Tu és Rei, deste povo que Te espera, deste povo que Te anela, deste povo que grita: Maranata, Senhor Jesus. Recebe a nossa adoração, Cristo amado. Recebe os nossos louvores neste lugar. Recebe toda a adoração das crianças, dos jovens, de todos nós aqui, Senhor. Porque o Senhor é um digno, o Senhor é um digno, e esse digno é o Senhor Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos. Este culto é Teu, esta mesa é Tua, esta igreja é Tua, porque o Senhor a comprou com o Teu precioso sangue. Somos Teus, Senhor, somos Tuas propriedades, Jesus, e ninguém poderá nos arrebatar das Tuas mãos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor se deu por nós naquela cruz. Te adoramos, Senhor, porque tudo está consumado, Jesus. Glórias ao Teu nome, Jesus.